Olá! Bora mergulhar de cabeça em uma história que parece ter saído direto da ficção científica. Lá no Japão rural, um fazendeiro chamado Yoshihiro Fujiwara viveu uma experiência inacreditável. É uma trama de abdução, viagens pelo espaço e um mistério que, olha, dura até hoje. Este é um dos casos de OVNIs mais fascinantes e, com certeza, mais bizarros do mundo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pensa bem. O que faria um homem do campo, cuja vida é plantar e colher, chegar e dizer que foi até Júpiter? É essa jornada que a gente vai tentar entender agora, explorando uma das sagas interplanetárias mais polêmicas que já se ouviu falar. Para a gente entender tudo, precisamos voltar para 1974, em Kitami. É uma cidadezinha agrícola bem tranquila lá em Hokkaido, no Japão. Imagina aquele cenário: campos e mais campos, uma rotina regrada pelo sol. O tipo de lugar onde, teoricamente, nada de extraordinário acontece. Mas aconteceu. A vida do Fujiwara era aquela, sabe? Trabalho pesado, de sol a sol, muito sossego. Só que naquela madrugada, lá pelas 3 da manhã, essa paz acabou. E não foi um latido qualquer. Era o som do cachorro dele em pânico total, misturado com umas batidas muito estranhas na porta. Era o prenúncio de que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. E quando ele finalmente abriu a porta, a realidade simplesmente se desfez. Na frente dele tinha uma criatura que, com certeza, não era deste planeta. Antes que ele pudesse sequer processar, o ser apontou para cima. Uma luz laranja tomou conta de tudo. E quando ele olhou pela janela, lá estava. Um disco voador enorme, totalmente silencioso, pairando sobre a casa dele. E aí? O que já era bizarro virou um verdadeiro pesadelo. Ele não foi convidado para entrar na nave, não. Ele foi levado à força. E o jeito que isso aconteceu, olha, desafia tudo que a gente conhece sobre as leis da física. Ele contou que sentiu uma força invisível arrancando ele pela janela. Pensa na cena, ele flutuando em direção à nave e simplesmente atravessando a parede de metal. Como se não fosse nada, como um fantasma. Como é que pode um negócio desses? Lá dentro, a coisa ficou ainda mais esquisita. Ele descreveu os seres com uma pele meio grudenta, sabe? Num tom marrom alaranjado, manchada. Tinham olhos bem afiados, mas nada de nariz, nada de orelhas. Eles usavam uns trajes brilhantes, quase transparentes, e uns capacetes com uma antena que ficava pulsando uma luz. Imagina dar de cara com uma cena dessas. E então veio a comunicação. Mas não era uma voz normal. Era algo direto na cabeça dele dizendo: sem perigo, a gente promete te soltar perto da sua casa. Uma promessa bem estranha vinda de sequestradores. Difícil de acreditar no meio de todo aquele pânico. Ele nem quis saber da mensagem. A adrenalina bateu forte e ele simplesmente saiu correndo desesperado lá dentro daquela nave. Até que ele achou uma escotilha meio aberta. E, sem pensar duas vezes, ele pulou. A queda foi de uns 3 metros, mas ele nem sentiu. Saiu correndo como se não houvesse amanhã até chegar na casa de um vizinho e implorar por ajuda. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque, depois de um trauma desses, o normal seria nunca mais querer chegar perto de algo parecido, certo? Mas não. Para o Fujiwara, o terror parece que se transformou em curiosidade? Talvez até cooperação? Olha só essa cronologia. Apenas 2 dias depois de fugir pela própria vida, ele afirma que embarcou de novo, voluntariamente, para dar uma voltinha ao redor da Lua. E não para por aí. Menos de uma semana depois, a viagem foi ainda mais longe. Júpiter e sua lua Titã. A velocidade com que essa história escala é surreal. Tá, mas como esses encontros continuaram? Bem, o Fujiwara tinha uma explicação para isso. Ele disse que, na segunda viagem, implantaram uns aparelhos minúsculos nos ouvidos dele que permitiam uma comunicação telepática constante. Bem conveniente, não? Um jeito de manter a linha direta sem deixar nenhum vestígio. E aparentemente não eram só passeios turísticos. Ele dizia que tinha ganhado uns brindes. Habilidades psíquicas extraordinárias. Coisa de filme. Telecinese para mover objetos com a mente. Clarividência para ver o futuro. E até teletransporte. Ele estava se tornando mais do que humano. Claro que com alegações tão fantásticas, a pressão por provas ficou gigantesca. E o Fujiwara sabia disso. Ele acreditava que tinha a carta na manga, a prova física que ia calar a boca de todos os céticos. Imagina a cena. Um fazendeiro simples, segurando o que parecia uma pedra comum e afirmando com toda certeza: eu trouxe isso de Júpiter. Gente, se isso fosse verdade, não seria só uma prova de vida alienígena. Seria a maior descoberta da história da humanidade.
Ponto. A tal pedra foi então entregue para análise na Universidade de Engenharia de Kitami. A comunidade ufológica e provavelmente o mundo prendeu a respiração. Seria aquela prova irrefutável que todo mundo estava esperando? O resultado do laboratório foi um banho de água fria e devastador para a história do Fujiwara. A análise foi conclusiva. A rocha não tinha nada de extraterrestre. Era um simples pedaço de calcário, uma estalactite, provavelmente de alguma caverna ali mesmo da região de Kitami. Mas o mais incrível é que, mesmo com essa prova furada, a história não morreu. Pelo contrário, para muita gente, a análise da pedra era só um detalhe. A lenda do Fujiwara já era poderosa demais para ser derrubada por um fato. Ela se tornou parte do folclore ufológico japonês. E a narrativa dele evoluiu. Os seres ganharam um nome, Suncall, e até uma missão nobre. Eles não eram mais só sequestradores, agora era uma espécie de federação galáctica, trabalhando para nos proteger de desastres. Uma mudança bem interessante de papel, de vilões a protetores. O caso virou um fenômeno no Japão, um dos 3 mais famosos. E para colocar mais lenha na fogueira, outros moradores da região de Kitami também relataram ter visto luzes estranhas no céu, bem naquelas noites de abril. Seria só coincidência? Ou um pequeno fragmento de verdade no meio de uma história tão fantástica? Mas a história ainda não tinha chegado ao fim. Faltava um último capítulo. Queria transformar o mistério em uma lenda permanente. Em 1995, mais de 20 anos depois do primeiro encontro, Yoshihiro Fujiwara desapareceu. Simplesmente sumiu. Sem deixar bilhete, sem testemunhas, sem deixar nenhum rastro. Um final tão enigmático quanto o começo de tudo. E é aqui que a gente fica, com essa história suspensa no ar. Será que ele foi finalmente levado pelo Suncall? Teria sido tudo um delírio complexo que o consumiu por completo? Ou a verdade é algo que a gente nem consegue imaginar? A única certeza é que o mistério de Yoshihiro Fujiwara, o fazendeiro que viajou para Júpiter, continua totalmente sem resposta.